Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre símbolos e personagens do presépio. Nós estamos aqui na época do Natal e sempre no Natal é bom a gente trazer algumas explicações sobre símbolos tradicionais que a gente tem na liturgia, na igreja. Todos os anos eu faço vídeos com essa temática e esse ano não vai ser diferente. Quero fazer um vídeo curto, mas com alguns simbolismos ou personagens do presépio especificamente. Imagino que aí na sua paróquia, na sua igreja já estejam montados os presépios e também na sua casa, presépios deve estar montado. Enfim, vamos lá então com alguns personagens do presépio para a gente saber quais são, por que são. Mas antes de falar deles, eu convido você que passa por esse canal, ainda não se inscreveu, venha fazer parte deste canal, se inscreva e você vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então com alguns personagens. Bom, primeira coisa é a finalidade do presépio. O presépio, ele tem uma finalidade catequética, ele nasce com finalidade, com objetivo catequético. Diz a história que o presépio foi montado pela primeira vez por São Francisco de Assis e foi montado justamente com o objetivo catequético, de mostrar, dar uma catequese para pessoas muito simples, onde ele fazia os seus trabalhos pastorais, podemos dizer, e lá, então, uma forma de explicar didaticamente sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal, ele montou o presépio. Cada peça do presépio que ele ia colocando, ele ia explicando e mostrando como é que as coisas foram, aconteceram e as pessoas captavam o sentido do Natal. Então, o presépio nasce com essa finalidade catequética e ele tem até hoje essa finalidade catequética. Então a gente não pode perder essa visão quando a gente chega diante do presépio, com todos aqueles simbolismos, com todos aqueles personagens, aqueles objetos, eles têm uma razão de ser e ele explica o texto e o contexto do Natal. Então, tendo claro essa finalidade, agora vamos aos personagens. Quero começar pelo principal, o primeiro deles, que é Jesus, a razão do presépio. Não existe razão de existir o presépio, se não fosse por Jesus, Jesus menino, Jesus que nasce, que se encarna, o verbo que se faz carne e habita entre nós. Então Deus veio fazer morada entre nós, habitou entre nós, dessa forma humilde, singela, na figura de um menino, o menino Jesus que nasce na manjedoura de Belém, na gruta de Belém, e a tradição aí atribui essa ocasião, que é dezembro, a noite do dia 24 de dezembro. É claro que esse é um sentido simbólico, mas é uma forma de saber que em algum momento Deus veio habitar entre nós e se fazer um de nós para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Então ele fez da forma mais simples possível. Tanto é que para nos achegarmos a ele, lá na manjedoura, nós precisamos nos curvar. E esse sentido teológico é muito importante. Para chegar até Deus, nós precisamos nos curvar, nos abaixar, e é esse o sentido. Lembra que João Batista falou que ele não era digno nem de se abaixar para desamarrar suas sandálias? E Jesus, quando lava os pés dos discípulos, abaixa e dá uma catequese. E para nós conhecermos Jesus no presépio, a gente tem que se abaixar ali na manjedoura para vê-lo. Então, é um exemplo de humildade. Então, Jesus na manjedoura é o primeiro personagem do presépio e, claro, o mais importante. Depois de Jesus vem outro personagem, outra personagem importante, que é a mãe de Jesus, Maria. Então, o presépio tem que ter necessariamente Maria. Maria é aquela que recebe o sim, dá o sim ao anjo Gabriel, e esse sim de Maria possibilita que a criança nasça entre nós. Então, Maria é personagem fundamental e importantíssima no presépio. Depois de Maria vem outro personagem muito importante, que é José. Maria e José formam aí a família de Nazaré em torno ali da manjedoura, em torno do espaço onde Jesus nasceu.
Então são personagens importantes. Depois vem outros personagens que são coadjuvantes nessa história, mas que também têm a sua importância. Vamos lá então com os pastores. Os pastores foram os primeiros a perceber o nascimento de Jesus. Então os pastores não podem faltar no presépio, porque eles foram os primeiros a receber a notícia de que ali, tão pertinho deles, numa realidade humilde, entre gente humilde, nasceu o menino Deus. Então, foi para os pastores que ele se manifestou primeiro, dizendo, ele se manifesta primeiro para os humildes, porque os pastores eram os mais humildes daquela época. Então, Deus se revela na pessoa de Jesus, na figura dos mais humildes, que são os pastores. Depois nós temos o anjo que anuncia, o anjo do Natal. O anjo Gabriel, que é personagem muito importante, que antes do Natal já aparece, já entra em cena, rouba a cena, porque ele é portador de Deus, ele é um mediador de Deus, é ele que vai dar a notícia que Maria está grávida, é ele que vai acompanhá-la, porque ele representa ali a mão de Deus acompanhando Maria nesse projeto. Então o anjo não pode faltar também no presépio. De alguma forma é preciso colocá-lo ali, porque ele tem uma participação muito importante. Outro personagem, ou outros personagens também relevantes, são os magos. Os magos que vêm do Oriente, guiados pela estrela, para levar presentes para o menino, ouro, incenso e mirra, que significa a divindade, a realeza e essa participação de Jesus na nossa vida, no nosso meio. Então eles vêm trazer ouro, incenso e mirra, mostrando que esse rei é rei de fato, só que é um rei diferente dos outros, simbolizado no ouro, que esse rei é um rei divino, através do incenso, que vai simbolizar essa divindade desse rei, diferente dos outros, e a mirra, esse rei daria a vida para os outros. A mirra é para embalsamar os corpos naquela época, então esse rei daria a vida para os seus. Então os magos vêm de longe, guiados por uma estrela, e aí então os magos não podem faltar no presépio, de alguma forma, mesmo que a evidência deles se dará lá no finalzinho, quando vai desmontar o presépio, que é na Epifania do Senhor, mas eles estão presentes ali desde o começo. Montou o presépio, tem que colocar os magos se aproximando. Tanto é que tem pessoas que montam um presépio grande, colocam os magos lá longe, e a cada domingo vai colocando ele mais perto da manjedoura, até o dia 6 de janeiro, quando eles já estão em volta ali da manjedoura. Gestos bonitos, catequéticos, que vai ensinando aí o porquê e o que esses personagens fazem e representam no presépio. Então esses são personagens humanos do presépio. Jesus, Maria, José, os pastores, os magos, os anjos. Mas depois vem os animais. Animais também são personagens presentes no presépio. Que, primeiro, Jesus nasce numa manjedoura. Uma manjedoura é uma estrebaria de animais, é uma cocheira de animal. É o lugar, é um coxo de animal onde os animais comiam, ou comem ainda hoje, obviamente. E Jesus nasce ali, o lugar que sobrou para ele ele nascer, porque não havia lugar para ele na hospedaria, como diz o Evangelho da noite do Natal. Então, se ele nasceu numa estrebaria, é óbvio que ele nasceu cercado de animais. Então, os animais não podem faltar. Quais são os animais presentes ali no presépio? Bom, ovelhas. Por quê? Porque pastores cuidavam de ovelhas no entorno onde ele estava. Então, a figura das ovelhas são importantes ali, já que os pastores foram os primeiros a receber as notícias, eles estavam ali cuidando de ovelhas no campo. Quando receberam a notícia do anjo, então as ovelhas estavam ali no entorno. Então, ovelhas não podem faltar no presépio. Depois, os camelos, né? Os camelos que trazem os magos distantes, eles vêm em camelos ou dromedários, né? Que são aqui a mesma coisa, ou uma espécie um pouco diferente, mas da mesma família. Então, camelos ou dromedários são animais que não podem faltar também no presépio. Não pode faltar no presépio, e a gente fala, talvez eu não sei a razão, mas o burro e bois, vacas, né? Porque
a primeira pintura do presépio, acho que de Caravaggio, se eu não me engano, mas de pintores clássicos, colocava em volta do presépio ali bois, vacas, burro, o burrinho porque depois Jesus vai fugir para o Egito, José e Maria vão fugir para o Egito levando Jesus e eles vão montados num burrinho. Então o burrinho está ali do lado também esperando, porque logo em seguida, poucos dias depois, eles vão ter que fugir para o Egito. Então o burrinho está ali do lado do presépio também. O boi e a vaca estão ali porque ali era o lugar que eles comiam, né? A ovelha não come em coxo, ela come no pasto, no descampado. Se era um coxo de animais, com certeza tinha gado ali. Então, por isso que aparece nas pinturas clássicas o boi, a vaca ali no entorno da manjedoura. Também o galo aparece porque o galo é um personagem que vai estar sempre presente ali. Lembra quando Pedro negou Jesus, o galo cantou 3 vezes? A noite do Natal é chamada de missa do galo. Então o galo é um personagem que você pode acrescentar também no presépio. Também pode acrescentar no presépio pombas. Pombas simbolizam o Espírito Santo. Você pode colocar alguma pomba ali, porque o Espírito Santo está presente ali. É a pessoa da Trindade, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo mediando ali entre a primeira pessoa e a segunda pessoa, que é o Espírito Santo que vai mediar então entre a primeira pessoa, o Deus Pai, e Deus Filho. Então pode-se colocar também simbolizando ali uma pomba e pássaros outros, se você quiser. Esses são os animais mais em destaque que aparecem ali no entorno do presépio, que ajuda a completar essa simbologia. Depois nós temos objetos também dentro do presépio que é importante destacar. O primeiro deles, claro, a gruta de Belém. Uns falam que foi gruta, mas é um espaço, né? Provavelmente era um espaço coberto, onde os animais iam comer embaixo, onde estava ali o coxo para eles comerem. Então, a gruta, a primeira coisa que aparece no presépio é aquela casinha onde se monta o presépio embaixo. Alguns fazem de pedra, outros fazem de palha, de madeira, enfim, a criatividade. Mas a gruta de Belém, como é chamada, é um dos primeiros objetos aí com bastante evidência. Depois, palha. Uma manjedoura, você pode colocar palha, porque Maria preparou aquele espaço não estava preparado. Embora tivesse capim ali que os animais tinham comido, com certeza ela preparou bem aquele espaço para ficar um espaço macio, para poder dar a luz ali naquele espaço que que sobrou para eles, né? Então a palha dentro da manjedoura também ela fica bem e tem todo um sentido para isso também. Depois, a própria manjedoura, né? O coxo o animal comia, esse objeto ali, ele é bastante relevante, ele é central, porque é nele que vai portar Jesus pela primeira vez aqui nesse mundo. Então, a manjedoura tem um significado muito especial. Então, esses são alguns símbolos. E tem outro símbolo, a estrela. Fica bem colocar uma estrela lá na ponta da gruta, porque essa estrela foi a que guiou os magos, né? Aí, eles vieram guiados por uma estrela. Quando chegaram ao Palácio de Herodes, a estrela se apagou. Depois, quando eles se distanciaram do Palácio de Herodes, a estrela voltou a brilhar e guiou-os até Belém. Então, essa estrela chegou até a Gruta de Belém e ela ali pousou na Gruta de Belém, indicando aqui está o menino. Então, a estrela tem um simbolismo também muito importante. Quando montar o presépio, é bom sempre colocar lá uma estrela em cima, porque essa estrela lembra a estrela que guiou os magos. E depois você pode acrescentar ornamentos próprios da sua realidade. Fica bem dentro do presépio, além desses personagens, símbolos e objetos que não podem faltar. Você pode agregar elementos da sua realidade. Se você mora no sul, coloque elementos do sul. Se você mora no norte, elementos do norte. Se você mora no nordeste, elementos do nordeste. No centro-oeste, elementos do centro-oeste e do sudeste. Enfim, cada região tem elementos próprios, simbolismos próprios da cultura e elementos da própria região. Fica bem adornar o presépio de acordo com a realidade. É uma forma da gente trazer o presépio muito mais perto
dentro de nós, é o que a cultura dos povos fazem em todos os países. Tanto é que aí em São Paulo, se você tiver a oportunidade, no convento dos franciscanos, ali no Largo São Francisco, bem no coração de São Paulo, tem uma montagem, que há anos eles fazem, uma montagem de presépios ali de vários países. E a gente visitando aqueles presépios, você percebe a cultura de cada país, de cada região, que foi ressignificada e colocada no presépio. Isso fica muito bem e ajuda a ser mais catequético o presépio. Então, essas são algumas dicas sobre o presépio. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria apresentar para vocês um livro que eu apresento todo ano sobre o Natal, quando chega a época do Natal. Esse livro eu escrevi já faz alguns anos, acho que uns 4 ou 5 anos, se eu não me engano, e ele é um livro muito rico, é um livro simples, um livro barato, mas um livro de uma riqueza sem tamanho sobre o simbolismo do Natal, sobre o simbolismo tanto do presépio, esse que eu falei para vocês, mas também outros simbolismos. Eu falo desse livro aqui, Natal com Maria, publicado pelas Paulinas Editora. Esse livro aqui é um livro baratinho, ele não deve estar mais que R$10, mas é um livro que traz tanta coisa boa para quem quer viver o Natal, além de trazer encontros sobre o Natal, 4 encontros e depois 2 encontros no tempo do Natal, mesmo depois que passou o Natal, ele traz muitas explicações de cada símbolo que a gente usa no Natal. Ah, por que o pinheiro de Natal? Por que as bolas no pinheiro? Por que o presépio, como eu disse? Por que determinadas cores sobressaem no Natal? Por que tem algumas flores típicas do Natal? Por que a ceia do Natal? Enfim, tantas coisas que passam despercebidas, que a gente não sabe que tem um simbolismo religioso por trás, teológico muitas vezes, devocional, que ajuda a gente a celebrar melhor o Natal. Esse livro aqui ajuda você a entender melhor o Natal, a celebrar melhor o Natal, e ele é um ótimo presente de Natal. Para quem você gostaria de presentear, dar alguma coisa, ele fica bem. Acho que dá tempo ainda de você ter. Qualquer época do ano, não precisa ser Natal para você ter um livro com uma riqueza dessa. Você pode tê-lo em qualquer época do ano aí na sua estante. Mas quando chega essa época, fica bem você ter um ou então mandar de presente para uma pessoa que você ama. Ele é preço de um cartão de Natal e tem tanta riqueza dentro dele. O papel dele é um papel jamais assim, nobre, ele é meio colorido, algumas páginas são coloridas, essa que eu abri aqui, roteiro para a celebração da segunda semana do Advento. Depois ele tem uma lista de simbolismo. Eu começo primeiro com o simbolismo do Advento, falando sobre a coroa do Advento, as velas, a cor roxa e a cor rosa do Advento. Depois falo do presépio seu menino Jesus no tempo do Advento. E depois entra para o simbolismo do Natal. Dentro do simbolismo do Natal, falo da cor branca, qual que é o significado dela, o significado do presépio, da estrela de Natal, dos anjos, dos sinos, das velas, das flores, da árvore de Natal, das bolas coloridas, da guirlanda, dos cantos próprios de Natal que faz esse tempo ficar tão bonito com esses cantos. Por que as pessoas trocam presentes no Natal? E por que se coloca luzes no Natal? E qual que é o significado da ceia natalina? Enfim, são muitos simbolismos que encontro de uma maneira bem resumida aqui, explicada. Depois tem a leitura orante para você fazer os encontros, tem uma sugestão para você fazer o encontro individualmente, agora em período de pandemia que não pode reunir muita gente. Você pode fazer um encontro sozinho em casa, seguindo o método da leitura orante, celebrando o Natal. Há tanta gente que mora sozinho nos grandes centros urbanos hoje, um número grande de pessoas que vivem só, que moram só e que não vai deixar de celebrar o Natal porque vive sozinho. Então ela pode celebrar o Natal, fazer o seu encontro de Natal a partir desse subsídio aqui. Então, fica a dica. Natal com Maria. Edições Paulinas. Por hoje é isso. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu comentário também, pergunte, busque esclarecer dúvidas sobre Natal e também comente aí como é que é o Natal na sua comunidade, na sua paróquia, como é que é o presépio aí na sua comunidade.
Um grande abraço e a minha bênção. Até nosso próximo vídeo. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.